palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, versículo 8 diz o seguinte: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Hebreus 12, 8. É interessante que a palavra de Deus relata com clareza para nossas vidas a aproximação de Deus, olhando-nos como filhos que precisamos produzir alguma coisa. E para a base de hoje eu quero ler convosco em Marcos, capítulo 11, versículo 13. Eu sei que um grande número de pessoas, principalmente cristãs, tiveram dificuldades para entender isso que eu vou falar agora, e nem se ouve tantas mensagens a respeito no púlpito da igreja. Marcos 11, 13. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Querido, eu vou falar hoje aqui sobre um tema: figueira sem frutos. Você já leu bastante isso aqui na Bíblia, tenho certeza. Mas hoje precisamos pensar um pouquinho o que realmente isto aqui significa. Por que Jesus olhou para essa figueira e, não encontrando nada nela, tomou a atitude que tomou? Se não era tempo de figos, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Para a mente humana esse é um fato. Não é tempo de figo, não tem por que ter fruto. Ou seja, é um paradoxo, porém, analisando à luz da palavra de Deus, ele tem um significado bem profundo. As palavras e ações de Cristo sempre visaram o bem espiritual do homem. E ao condenar a figueira, oferece-nos uma lição de valor para a nossa vida cristã. Eu acho que quando lemos a Bíblia precisamos parar um pouquinho para fazer uma análise lógica. A Bíblia não trata de coisas materiais, viu, meu irmão? Ela não trata aí do seu sapato, do seu cabelo, do tamanho do seu paletó, do perfume que você vai usar, da casa que você vai morar, do carro que você vai andar. Ela se preocupa assim com as coisas espirituais. Jesus veio pela minha salvação espiritual e para a minha eternidade. Eternidade. E ele começa aqui mostrando algumas coisas, dando-nos algumas lições. Primeira lição, o primeiro exemplo que aqui encontramos é a lição da utilidade. Você já tinha pensado sobre isso alguma vez? Você já tinha raciocinado que Jesus olhou para a figueira não diretamente como uma árvore, mas levou ela a figurar o ser humano pelo qual ele veio salvar, ou pelo qual ele veio se sacrificar? O Senhor nos salvou para sermos úteis, para sermos férteis, para produzirmos frutos. Ele preparou-nos as varas ou ramos. Ora, genericamente os frutos estão nos ramos, embora o responsável pela produção seja a raiz que absorve a seiva. Mas devemos atentar para um detalhe. Essa comparação de nossa vida a uma árvore é parcial. Os frutos de uma árvore são produzidos esporadicamente no seu tempo. Isto é, nas estações próprias. Porém, na vida cristã, só existe uma estação. Vocês observaram que os discípulos ficaram aterrorizados, surpresos com a atitude de Jesus? Sempre
nos surpreendemos quando alguma coisa não condiz com a lógica. Não condiz, isso é diferente. Mas chegou a hora, meu irmão, de você entender que Deus não é lógico. Deus não age, nem se comporta com a tua lógica, com a minha lógica. Não. Deus tem a sua maneira de agir, a sua ética de se comportar, para mostrar às pessoas que elas devem se esforçar um pouquinho mais para entender as Escrituras e gastar mais tempo em aprender. Sempre a experiência da salvação nos impele ao trabalho. Ao trabalho. Desejo de ser útil é um fato normal constante na vida de um cristão. Pelo menos devia ser. Deus chamou Abraão a fim de que ele fosse uma bênção, e nós somos chamados para a mesma finalidade: ser tu uma bênção. Talvez você diga para mim assim: pô, mas o pastor Vanderlei está falando como se eu não tivesse nada para fazer, só servir a Deus. Ô, meu amigo, para aí. Eu trabalho cerca de 10 horas por dia na minha oficina. Eu não vivo do salário da igreja, não, meu irmão. Eu vivo do meu trabalho, minha oficina. Nunca recebi salário da igreja em toda a minha vida. Nunca. Nunca. Eu sempre trabalhei. Sei o que é ter que trabalhar, ter compromisso, responsabilidade. Sei que a hora que preciso levantar não é às 10 da manhã, não, viu, colega? Eu levanto 5 horas da manhã. Oro a Deus por toda a igreja que sirvo. Oro por pessoas que me ouvem. Leio Bíblia. Vou para o meu trabalho. Volto, entro no escritório de novo. E vou até a hora que eu preciso para cumprir as minhas responsabilidades com Deus. Dizer que não tem tempo, isso aí é conversa fiada. Dizer que eu não posso fazer é desculpa satânica, me desculpe. Você precisa ser uma bênção imediatamente. Uma vida posta sobre o altar de Deus, sob o controle de Deus, está pronta para servi-lo a tempo e fora de tempo. Não é só a hora que você tem tempo. Na minha oficina tem pessoas que eu oro no meio do meu trabalho. Paro e vou orar por elas, sem nenhum problema. Isso chama-se continuidade da produção espiritual. É o reflexo da comunhão constante com Deus. E eu tenho amigos que dizem assim que o trabalho dele não é púlpito e nem leva a Bíblia para lá. Lá é negócio. Não, meu irmão. Você é luz. Ou você brilha ou você não brilha. Ou você produz fruto ou você não produz. Você é uma árvore que tem que dar fruto permanentemente. Não só na estação própria. Você tem que manter sua comunhão com Deus em todos os momentos. Um outro exemplo que eu tenho aqui, o segundo. Aqui encontramos o da utilidade. O segundo motivo útil. O segundo motivo útil. Uma figueira inútil. E por esse motivo imprestável. Encontramos a da utilidade e da não utilidade. Seu fim, qual que é? Morte. Se não for útil, não tem por que ter. Encontramos a utilidade e a não utilidade. Ela se torna inútil, imprestável. No reino de Cristo não há lugar para produção e colheita temporária. Não há. A obra de Deus é contínua. O Senhor não aceita frutos ou trabalho esporádico. Se o trabalho constante revela comunhão com Deus, a ociosidade indica o inverso. Portanto, a atitude de Cristo para com a figueira sem frutos indica duas opções de vida: a útil ou a inútil. A que quadro
você pertence. O Senhor nos chamou para produzirmos, e se assim não for, outro ocupará o nosso lugar, e o destino desta figueira, infelizmente, também será o nosso. Meu querido irmão, eu acho que temos que pensar um pouquinho melhor no que realmente é ser cristão. Eu sempre digo que ser um crente em Jesus Cristo tem que ser para quem tem coragem, para quem tem disposição para vencer, para quem tem condições de lutar. Se você não quer se enquadrar no grupo de covardes, comece a mudar. Comece a mudar para servir a Deus, porque outro pode ocupar o teu lugar e você vai se surpreender no dia final. Quero que todos tenham um bom dia e pensem nisso.